Fala galera, bom dia a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui, Patriota, o canal conservador. Aqui estaremos trazendo um pouco das notícias que acontecem no Brasil. E eu vou trazer um pouco do quanto que essa reforma tributária está demorando a tramitar ali dentro da CCJ. Observamos muito bem que o Congresso Nacional, muitos parlamentares vêm fazendo chantagem diante do governo. Parlamentares, principalmente esses da esquerda. Esses parlamentares que não agregam nenhum valor na sociedade, estão ali para fazer brincadeira, balbúrdia e não levar as coisas a sério no nosso país. O ministro Paulo Guedes, ele falou um pouco nessa entrevista que para as pautas do governo, os projetos, as reformas para passar ali no Congresso Nacional é um empurra-empurra. É uma dificuldade, porque ele já passou por isso, ele já foi muito humilhado em algumas sessões que ele participou a respeito da reforma da Previdência. E o Paulo Guedes, ele tem se esquentado muito com esses canalha. Ele tem falado algo para esse pessoal que eles não têm aceitado. E ali tem sempre sido um bate-boca entre o ministro Paulo Guedes, esses canalha do PT. Aí ele forma sempre um grupinho ali em toda a CCJ, esses deputados que não agregam nenhum valor no nosso país. Vocês sabem muito bem quem são eles. E eu queria trazer um pouco dessas notícias para vocês sobre essa reforma que é muito importante, que vai avançar em nosso país. Hoje, nós brasileiros pagamos um dos países que mais paga imposto no mundo. Nós estamos entre os 10 primeiros e não tem retorno. Eu estarei trazendo para vocês um pouco de um gráfico quais são os países que pagam impostos e tem mais retornos. E nós brasileiros estamos nas últimas posições. Você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dá uma força, ajuda que está compartilhando, dá o like, aperte as notificações para estar recebendo os vídeos. É muito importante a sua presença. Eu agradeço a oportunidade. Segue a vinheta. Fala galera, voltando aqui a respeito dessa reforma tributária, uma reforma muito importante para o nosso país. O nosso país está avançando. O ministro Paulo Guedes, ele tem tentado trabalhar dentro da Câmara dos Deputados, em sessões mistas, ali apresentando a reforma tributária, já explicou, mas o Congresso Nacional são pessoas que estão ali, muitos parlamentares que não estão nem aí pelo país. Nós tiramos muito mais por esses canalhas da esquerda, esse pessoal que ficou 16 anos aí no poder, não agregaram em nada no nosso país, eles colocaram mais a nossa máquina pública inchada. Eles colocaram mais dificuldade para o trabalhador, colocaram mais impostos, fizeram a balbúrdia nesses 16 anos e não agregaram em nada em relação a nós que pagamos impostos. E observa a coisa, que nós brasileiros pagamos um dos maiores impostos do mundo e não tem retorno. O ministro Paulo Guedes, ele quer trazer essa reforma tributária, mas tem sido uma dificuldade ali para ele trazendo aqui no Congresso Nacional. Observe só. Guedes diz que empurra com o Congresso é normal e reformas seguirão. É normal, um empurra. Sabemos quem são as pessoas que estão empurrando, que estão colocando dificuldade para poder trazer essa reforma. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que é natural ficar nervoso durante a negociação entre governo e parlamentares e que o empurra que acontece é do jogo político. É natural e político esse empurra para lá, empurra para cá, gente bem intencionada dos dois lados. Estamos absolutamente seguros que as reformas continuam e afirmou. Observa que toda vez que o ministro Paulo Guedes, Sérgio Moro, esses ministros mais importantes do nosso presidente da República, eles vêm sempre participando de sessão ali dentro. E o ministro Paulo Guedes, nós já vimos que ele é uma pessoa um pouco esquentada. Mas ele também não tem um sangue de barato. Toda vez que ele vai participar de uma sessão ali dentro da Câmara dos Deputados, ele recebe uma crítica, ele recebe palavrões contra a pessoa dele. Parlamentares, nós já observamos que são esses parlamentares aí da esquerda. Nós tiramos muito bem desse grupinho aí, dessa turma canalha, né? Tá sempre xingando ele, a pessoa dele. E eles vão ali para afrontar o ministro. Se vocês quiserem, embarquem seus filhos no avião que vocês estão, vão acabar como no Rio de Janeiro,
vão acabar como no Rio Grande do Norte, vão acabar como em Goiás, vão acabar como em Minas Gerais. Os salários estão... nós estamos nos aproximando perigosamente. Nós estamos nos aproximando. Deputados, não cabe nenhuma manifestação nesse momento, nem positiva nem negativa. Peço aos senhores que possamos ouvir o ministro. Nós estamos nos aproximando. Chile, 26 mil dólares de renda per capita, quase o dobro do Brasil. Acho que a Venezuela está melhor, viu? Deputados. Acho que a Venezuela está melhor. Venezuela está bem melhor. Deputados, peço a devida vênia, sem manifestações no plenário. Deputados. Não, ele está sem palavra. De jeito nenhum. Ministro, só um minuto. E o ministro Paulo Guedes, ele tem sempre se irritado com essa turma. Por isso que esses dias ele não está tendo mais atuação com essa turma. E ele falou que é normal acontecer isso. Em relação à reforma administrativa, Guedes disse que o presidente Jair Bolsonaro está dando uma olhada e que o texto deve seguir daqui a pouco para a Câmara. Eles estão preparando o texto para poder jogar ali para dentro da Câmara dos Deputados. E essa reforma administrativa vai ser uma das reformas mais difíceis para passar no dentro do Congresso Nacional. Porque nós sabemos que hoje essa turma do PT, PSOL, essa canalhada aí que passa pelo Congresso Nacional, eles querem mais colocar mais estatais para gerar mais, para dizer eles que geram mais emprego, mas na verdade vão gerar mais gastos públicos e que eles vão sempre estar por trás roubando, vão sempre estar por trás beneficiando dessas estatais. Esse é o objetivo do PT. PT, esses partidos aí de ladrão aí. Apesar disso, ainda não há uma data para o envio da matéria, que deve acabar ficando para depois do Carnaval, segundo as fontes, né? O Pacto Federativo está no Senado, o administrativo vai entrar na Câmara e o próprio Congresso já tem alguns itens da tributária. Vamos trabalhar juntos nisso, disse o ministro durante o evento no Palácio do Planalto. Guedes voltou a defender a descentralização de recursos do orçamento, afirmou que o dinheiro carimbado atrapalha a execução de projetos. Façamos as reformas e teremos 100% do orçamento para discutir e construir juntos um futuro do Brasil, discutindo os méritos das despesas e não do dinheiro carimbado, declarou. Que é esse gasto público que vai ter, tem uns vídeos aí que eu sempre venho falando desses gastos públicos, que agora dia 15 vai ter uma manifestação aí, a gente vai estar junto nessa manifestação, vamos estar junto aí lutando pelo nosso país, porque eles querem colocar esses gastos públicos e a gente não vamos deixar, vamos para a rua, vamos pedir a nossa força e vamos pedir mais rápido as nossas reformas. Todas as reformas têm que passar pelo nosso país, porque chega da gente só tá pagando imposto e nem tem retorno para nós. Agora tem que jogar a máquina e o ministro Paulo Guedes vem junto trabalhando com a gente. Eu vou trazer aqui um pouco do quanto que nós brasileiros pagamos tantos impostos e não tem retorno. Eu vou trazer aqui um dos 10 países para você que está nos assistindo, você que nos acompanha, a respeito do quais são os países que pagam imposto e tem retorno. O índice de retorno do bem-estar social, países que os impostos trazem mais bens no estado da sociedade. O ranking, né, entre os 10 países. A Austrália é um dos primeiros países que paga imposto e tem retorno para eles, para aquela nação. Aí depois vem a Coreia do Sul, os Estados Unidos está em terceiro do mundo, a Suíça em quarto, Irlanda em quinto, Japão em sexto, Canadá em sétimo e Nova Zelândia. O Brasil, ele está na 30ª do ranking, está em 30º lugar, e ele paga imposto demais e o retorno é de menos. Ele é um dos que paga mais impostos do mundo e não tem retorno. Vocês estão entendendo a noção do que acontece no nosso país? Por isso que nós, brasileiros, temos que estar lutando pelo nosso país, indo para fora, cobrar desses políticos, cobrar as reformas. Dia 15 agora nós estamos juntos aí na rua, lutando contra esses picareta, pedindo nossos direitos. E esse é o impostômetro. O Brasil já pagou de imposto 400 bilhões de reais. Olha só o tanto de dinheiro que é pago. E não tem retorno, cara. A gente vai nos hospitais, a gente vê na segurança, os professores recebem pouco. Então é muito imposto e pouco retorno. Da onde esse dinheiro todo ia?
A gente vê que agora a máquina está enxugando, o nosso presidente Bolsonaro está trabalhando pelo país, muito dinheiro foi desviado por esses canalhas que ficaram 16 anos no poder. E graças a Deus hoje o Brasil está começando a dar um avanço, andar na economia. O ministro Paulo Guedes vem trabalhando muito forte para poder isso acontecer. Só que ali dentro do Congresso Nacional é aquele jogo, viu? Vai ter sempre aquele jogo, aquele pessoal atrapalhando. E nós vamos fazer a nossa parte para a rua e lutar pelo nosso direito. Então essa foi um pouco da matéria que eu passo aqui hoje para vocês. Nós estamos juntos aí lutando pelo país. Beleza, galera? Se inscreva no canal, a ajuda do canal está crescendo. Aqui é poder divulgar as matérias para você. Eu agradeço a oportunidade que você está nos vendo. Fica com Deus, até mais.